Olá, bom dia pais, bom dia crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E nessa aula de hoje o nosso conteúdo será medida de comprimento. Hoje a gente vai aprender a medir as coisas de diferentes formas. Mas antes, não se esqueçam, em seus cadernos copiem a agenda de hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Nesse momento vocês devem ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Agora vamos ao conteúdo. Quando a gente fala de medida de comprimento, a gente tem duas classificações: as medidas padronizadas e as medidas não padronizadas. Para as medidas padronizadas, a gente vai precisar de objetos que nos digam com precisão o tamanho daquilo que a gente está medindo. Alguns desses objetos são a régua, a fita métrica e a trena. Já para as medidas não padronizadas, eu não vou precisar desses objetos. Eu posso, por exemplo, de forma visual, identificar dois objetos e dizer que esse pincel é mais alto que esse vidro de cola. Eu não precisei de uma régua, nem de uma trena, nem de uma fita. Eu estou apenas visualizando isso. Isso é medida não padronizada, dizer que uma coisa é maior ou que uma outra é menor, que uma coisa é mais alta, que outra coisa é mais baixa. Outra forma de medida não padronizada é onde eu posso utilizar as minhas mãos para medir, tá? É uma medida que a gente chama de palmas, onde eu vou usar o tamanho da minha mão para medir alguma coisa. Para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, eu vou deixar um videozinho animado aqui para vocês assistirem, tá bom? Prestem bastante atenção. Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar, é só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi pra isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas pra isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora
agora já sabemos que dá pra montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. Eu trouxe aqui de volta os objetos que eu mostrei, daqueles que fazem parte do grupo dos objetos que a gente utiliza para fazer as medidas padronizadas, tá? Ó, a trena, a régua e a fita métrica. E o que esses objetos têm em comum, tá? O que tem igual em todos esses objetos? São os números. Eles sempre vão me dar um número preciso sobre aquele objeto que eu estou medindo, tá bom? E vai ser sempre o mesmo número. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um pincel. Se eu utilizar essa trena, ou a régua, ou a fita métrica para medir esse pincel, eles vão me dar o mesmo número, tá? Ele vai sempre me dar o mesmo número para representar o tamanho. Já com as medidas não padronizadas, que a gente pode, por exemplo, utilizar um palmo, né, que é a medida da nossa mão, ó, a minha aqui, ó, vai ser maior que o pincel, certo? Mas a sua pode ser menor que o pincel ou do mesmo tamanho do pincel. Então isso é o que me ajuda a entender que é uma medida não padronizada, porque se eu medir com a minha mão, ó, vai dar um tamanho, mas se eu medir com a sua mão, que é menor do que a minha, vai dar um outro tamanho. E isso vale para vários outros objetos e várias outras coisas. Para vocês entenderem essa questão de medida não padronizada, eu vou utilizar agora, ó, a medida em palmas para medir essa pia aqui da minha casa. Vamos lá. Começa aqui, ó, e vou. 1, 2, estica bem a mão, 3, 4, 5, certo? Então, quer dizer que essa pia aqui, ó, ela mede 5 palmos da minha mão. Então, a gente acabou de ver que a minha pia, que eu acabei de medir, mede 5 palmos da minha mão. Se uma outra pessoa fosse medir e tivesse uma mão ou menor ou maior do que a minha, a gente teria um número de palmos diferente, tá? Porque é uma medida não padronizada. Agora, se a gente fosse medir a mesma pia com uma fita métrica ou com uma trena, independente da pessoa que fosse medir, a gente ia ter sempre o mesmo número, sempre o mesmo tamanho, porque é uma medida padronizada. Bom, agora a gente começa a atividade e a gente começa nessa página aqui, onde a gente tem a questão 1. Aqui em cima a gente tem um retângulo de bordas amarelas. Nele tem alguns objetos que a gente utiliza para medir, tá? Tem algumas informações sobre medida de comprimento que as crianças devem ler. Aí na questão 1 a gente tem aqui, ó, o Cascão, a Magali e o Cebolinha. E temos aqui letra A, letra B e letra C, que são perguntinhas sobre essa imagem aqui que tem os três, certo? Na questão 2 tem assim: observe essa régua e responda. Eles vão observar aqui a régua, né, do Cascão, e tem mais duas perguntinhas aqui embaixo, ó, letra A e letra B. Eles vão observar bem e responder aqui as letras corretamente. Depois a gente passa para essa página aqui, onde a gente tem a questão 3 e a questão 4. Na questão 3, eles vão observar aqui os tamanhos das fitas dos personagens, tá? De acordo com essa fita métrica que tem aqui embaixo. E depois eles vão registrar os tamanhos nesses espaços aqui, os tamanhos das fitas de cada um dos personagens. Na questão 4, o Chico Bento precisa passar em 2 lugares ao voltar para casa, certo? Eles vão precisar de uma régua para medir os 2 caminhos, certo? E responder essas 3 perguntinhas aqui embaixo, ó, da letra A, da letra B e da letra C, certo?
E aí a gente finaliza nessa página aqui, onde a gente tem a questão 5, a questão 6, a questão e a questão 7, certo? Aqui eles vão observar esse desenho da Mônica, né? Tem algumas Mônicas aqui com o seu coelhinho e vão circular o que a questão está pedindo, certo? Ele vai pedir aí noções sobre alto e baixo, o coelho que está mais alto ou o coelho que está mais baixo. Na questão 6, eles vão ter que dizer sobre esses brinquedos que tem aqui, ó, na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, quais deles eles acham que tem mais de 1 metro e quais deles eles acham que tem menos de 1 metro de altura, certo? Na questão 7, a gente tem aqui uma TV, ó, que tem a imagem aqui da Turma da Mônica, e temos as medidas em palmo, tá? De largura e de comprimento. Lembrando que o comprimento é aqui embaixo, ó, e a largura é esse que tá aqui do lado. E aí eles vão observar aqui, fazer a contagem dos palmos e responder essa frase aqui embaixo, tá bom? Nos espaços. Por último, a gente tem uma charadinha, tá bom? Ó, o que é? Nasce grande e morre pequeno. Vamos descobrir aqui a charadinha e colocar dentro desse quadrinho aqui azul a resposta. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem agora para medir as coisas na casa de vocês, certo? Quem tiver uma régua, uma fita métrica ou uma trena em casa, pede a ajuda do papai. Vamos medir as coisas, certo? Seja de forma visual, de forma não padronizada ou de forma padronizada. Até a próxima!